Muito bem-vindo, eu sou o Júnior, você está no Projeto Chácara. Hoje eu vou falar sobre como fazer mudas de 3 espécies. Aqui eu tenho a agave atenuata, o sistema de fazer muda dela é muito parecido com a babosa, falar um pouquinho da babosa, aloe vera, sobre fazer muda. Orquídea, aqui na nossa região a gente chama de olho de boneca. Eu vou estar deixando o take de coleta das mudas, das matrizes, e em seguida como plantar em vaso, e assim por diante. E aqui um canteiro de agave atenuata, eu vou estar tirando umas mudas e eu queria fazer algumas colocações com relação a essa planta. Uma delas seria esse tendão. Eu tive olhando aqui, parece-me que é semente. Eu não tenho certeza, não tenho muito conhecimento nessa área da semente, porque das outras vezes que eu vi, já dava a muda aqui nesse tendão. A muda, por exemplo, assim, ó, que nem deu no tronco aqui, ela dava toda aqui em cima. Talvez a própria semente germinou aqui e ficou aqui mesmo. E o tendão era cheio dessas mudinhas, centenas. Chega a dar tendão até de 1,5 m, 2 metros. Com relação ao tronco aqui dela, para você fazer a muda, pode estar cortando em qualquer altura, para passar no vaso ou direto no seu jardim. E até se cortar aqui em cima, a ponta dela, esse tronco que fica aqui no canteiro continua brotando. Inclusive, pode ver aqui embaixo, é daqui que sai a muda. É o mesmo sistema da babosa. Clima. Ela vai muito bem no sol, quanto mais no sol ela fica um verde mais bonito, temperatura mais alta, ela fica show de bola. Região mais fria no inverno, temperatura muito baixa, ela dá essa sapecada aqui, ó. Não chega a perder a planta, ela fica feia, no verão ela volta. Tirar umas mudas aqui. Pode ver que é toda enraizada. Se cortar em toco, esses tocos aqui pegam tudo de raiz e brota que nem este tronco aqui. E aqui, para quem não conhece, uma toiceira de babosa, aloe vera. Eu vou estar tirando uma muda aqui, aí vai dar uma clareada, que vai dar para ver bem melhor a planta. Aqui dá para ver bem que essa planta maior aqui, ela é a matriz, daí dela vai ramificando e vai soltando as menores. E o último garimpo de planta do vídeo de hoje, por um acaso eu dei uma passada na casa do meu pai, ele tinha um arranjo de olho de boneca, é uma espécie de orquídea. E esses dias eu já queria ter perguntado para ele, não perguntei, por um acaso ele já tinha dado descarte. Vou
puxar aqui pro limpo para ver o tanto de muda. Aqui em cidade de interior é muito comum esse olho de boneca. O pessoal tem muito nas casas. Voltando para a chácara, eu te mostro como destrinchar, vamos fazer muda também. Só uma passadinha rápida. Rocinha de aipim. Tá consorciado com feijão no meio. Isso aqui é feijão de feijão mesmo, não é feijão de vagem. Aqui no meio salsa. Que espetáculo, né? Então, vamos ali para a chácara. Iniciando aqui com agave atenuata, substrato que eu estou usando. 3 partes de terra, 3 partes de serragem decomposta, 3 partes de matéria orgânica, aqui no caso cama de aviário, e uma parte de casca de arroz queimada. Tamanho do vaso. Esse aqui é um 4 litros, mais ou menos que dê sustentação para a planta. A altura que tu quiser deixar ela aqui, no início eu diria assim, para deixar no máximo uns 4 dedos, para ela não ter perigo de tombar. Dá só um corte aqui. Para limpar ela, só puxar. Puxa até na altura que tu quer. As folhas mais quebradinha. Perfeito. Bem centralizada. Conforme for molhando, a terra aqui vai baixando, é só completar. Ela se faz muito rápido, porque ela já está praticamente enraizada ali no tronco. Limpei mais uma aqui só para... Vou limpar o corte. Simples assim. No meio das toiceiras sempre tem bastante muda pequena. Essa aqui poderia estar fazendo num vasinho de 1 litro. Se quiser plantar direto no chão, também pode. Mas em primeiro momento eu diria para fazer em vaso. Esperar ela enraizar bem. Ela vira um torrão aqui, aí sim passar para a terra. Alô? Evera? Babosa? Para desfolhar mesmo o sisteminha da agave, só puxar. Interessante de quando você for separar a muda, pegar esse tronquinho aqui um pouquinho mais amadeirado. Tá a ponta aqui. Já tá bem firme aqui dentro. Tá praticamente madeira. Que fique uns 4 dedos mais ou menos de tronco para cima da borda do vaso. Não precisa retirar todas as folhas, não tem necessidade. Firma bem. Como eu sempre gosto de falar, em primeiro momento, qualquer muda que tu for fazer,
sombra, coloca em sombra, meia sombra, não deixe que bata sol direto. Depois que enraizada, aí sim, cada planta tem resistência mais ao sol ou meia sombra, mas em primeiro momento. E a questão de molhar, faz uma rega para, tipo assim, para molhar bem esse substrato. E depois, talvez cada segundo, terceiro dia, não pode encharcar, senão ela pode apodrecer. Muda de folha, aí que mora o perigo, né? Pode cortar, fazer esses gomos aqui, colocar em algum substrato, na areia, vem, dá uma cobridinha, molha, ou se não pega a própria folha, essa tirada mais rente ao tronco, vai ali, enterra. Eu diria assim para você, ó, salta fora. Não funciona. Essa questão de que o gomo vai ficar aqui, vai brotar a mudinha aqui, que nem espada de São Jorge, eu até hoje não vi. Não vi. Isso aqui apodrece. De repente, o que pode ter acontecido é de alguém que pegou um vaso, uma planta, uma matriz, enterrou esse gomo aqui do lado, ou de repente enterrou uma folha aqui do lado, e essa matriz aqui soltou uma muda nova, esse gomo apodreceu, sumiu, e talvez de repente pensar que essa muda nova que veio da matriz brotou desse gomo ou dessa folha. Que nem eu digo, particularmente eu já vi muito material, nenhum que trouxesse um vídeo de retorno mostrando o resultado de muda de folha ou de gomo. Não vi segurando uma folha, uma muda brotada aqui ou um gomo brotado. Então, por exemplo, assim, se de repente você que estiver me assistindo tem um método de fazer muda de folha, quem sabe, entra em contato aí com a gente para poder compartilhar com mais pessoas, seria bastante interessante. Mas até então, que nem eu digo, pouco provável. Eu ainda não vi. Olho de boneca é uma planta de muito fácil cultivo. De repente, se você tiver muda e não tem aonde colocar de imediato, vaso muito bacana, coco, que eu já tenho muda pronta, já vou falar dessas ali. Só faço um furo na parte de baixo aqui. Já vai vazar água. Só dei uma pode ser martelada, pode abrir com o facão aqui, só para poder empurrar o substrato ali para dentro e colocar a muda. Eu uso aqui pó de serra misturado com cama de aviário, ou pode ser pó de serra com alguma matéria orgânica. Vou preenchendo ali. Essa época do ano, verão, aí é muito fácil de encontrar essa casca de coco aí nas tendas de beira de estrada, e é um material excelente para fazer um vasinho de orquídea, olho de boneca. Já deu mais ou menos aqui a altura, por dentro, completou até aqui. Vou destacar uma muda aqui fora. Que nem aqui eu coloquei 3, ali tem um pouquinho mais. Aqui tá fácil de destacar, eu vou tirar uma com 2. Já tá brotando aqui na ponta. Aqui as folhas estão comidas porque estava largado lá embaixo das árvores, lá deve ter pego alguma ruga, alguma coisa desse tipo. Empurrei para dentro bem pouquinho,
Dá para ver aqui onde está a raiz dela, ela vai até o próximo gomo aqui, mais ou menos. Completo. Bem cheinho. Um arame aqui, eu venho naquele furo de baixo, passo de baixo para cima. Mais ou menos centradinho. Venho nessa parte de baixo, só dou uma entortada aqui. Só para dar uma travada. Como eu vou pendurar num prego, fazer um encaixezinho aqui. Já era. Aqui uma questão. Esse vasinho aqui, ele tá com 2 meses aproximadamente. Essa raiz ali dentro, ela vai agarrando nessa fibra do coco e dá sustentação, não vai cair. Aqui eu coloquei uma largatixa para a muda ficar em pé. Nesse outro vaso aqui eu não tinha me atentado a colocar essa largatixa, então ela deu essa pendida. Mas, por exemplo, assim, vai do gosto. Se prefere ela mais pendida ou mais de pé, eu achei mais interessante ela ficar mais de pé. Não precisa arrochar muito, tá bem frouxinha ali. Já larga a folha. Isso aqui até eu diria que é um baita de um negócio para fazer uma renda extra, porque o vaso em si de coco você consegue fácil. Uma toiceira dessa aqui, um arranjo desse aqui, isso aqui deve dar o quê? 200 muda mais ou menos, porque pode plantar de uma, pode plantar de duas, que nem aqui de uma só já tá brotando aqui na ponta. Inclusive aqui, ó, esse vasinho que tá pronto, isso aqui é tudo muda já, ó. É fácil de fazer um matrizal e fácil de cultivar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha compartilhado alguma coisa que vá fazer diferença para você. Abraço, tudo de bom, valeu!